Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ser um professor vencedor, tanto no volta às aulas quanto no restante do ano letivo. Eu até chamei o vídeo com um nome engraçadinho, Seja um professor vencedor no volta às aulas e para sempre. Porque não adianta a gente fazer de tudo no começo das aulas e depois a gente deixar a peteca cair, né, gente? Então, é bem interessante aí quando a gente pode fazer um trabalho tão bom a ponto que o restante do nosso ano esteja garantido. E daí é quando a gente pode experimentar a vitória, ser um professor vencedor, porque afinal de contas, quem não gosta de se destacar nos resultados aí do seu próprio trabalho? Dá um prazer assim enorme para a pessoa profissionalmente. Então você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, jamais materiais, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para ser um professor vencedor. Mas antes de fazer isso, eu vou contar para vocês o que é ser um professor vencedor na minha concepção profissional, que foi uma coisa aí que eu fui construindo ao longo do tempo, desde que eu fiz magistério, quando a minha professora ia lá e falava o que que a gente podia, o que a gente não podia fazer, o que era ético e que não era. E eu tinha uma professora muito boa, gente, de metodologia didática, que ela falava, olha, eu não quero ver aluno meu fazendo isso, hein? Então ela já puxava a orelha antes de acontecer. Foi uma das coisas que talvez tenha construído aí minha rota profissional e várias situações da minha vida eu acabo lembrando realmente dela e dessa fala, não quero ver aluno meu fazendo isso porque ela queria que nós fôssemos todos professores vencedores, né? Então, eu acho isso bem importante. E daí eu quero que você, meu seguidor, também seja um professor vencedor, porque a gente gosta de estar no time de quem faz o bem para a humanidade. Então, um professor vencedor, gente, ele vai saber como dar aula, porque quem domina os protocolos pedagógicos, com certeza vai saber aí lidar com quaisquer situações da sala de aula, inclusive comportamento, que foi um comentário do vídeo sobre protocolos pedagógicos que eu já fiz. Eu vou deixar esse vídeo no final, se você não assistiu, ele é essencial para todo professor, que é o passo a passo da aula. Mas aí a pessoa perguntou, e durante as atividades, eu faço o que com comportamento? Se você segue protocolo pedagógico, você não tem problema com comportamento, né? Então, assim, é quase que uma troca, sabe? Você aprende o protocolo pedagógico, com o protocolo pedagógico você consegue dominar a aprendizagem do aluno, e dominando a aprendizagem do aluno, aluno que não está ocioso não tem comportamento ruim. Então, é quase que uma consequência da coisa. Então, para ser um professor vencedor, não tem como. Tem que saber dar aula, e para saber dar aula, você tem que saber seguir protocolos pedagógicos que são super simples. E a gente tem aí vários deles que você pode acessar com a Cirlei, que eu já falei no vídeo anterior. O professor vencedor, ele sabe que com pouco esforço ele consegue enormes resultados, porque não é a quantidade, é a qualidade do trabalho, né? Então eu tenho que saber o que dar, quando dar e como dar, né? O como dar é o protocolo pedagógico, mas aí eu tenho que ter um material estruturado para isso, que não cobre do aluno em quantidade, para ele não ficar desmotivado, para ele não ficar aí cansado e desistir da aprendizagem. Tem que ser um material que instigue a curiosidade dele, que instigue a aprendizagem. O professor vencedor, ele sabe o que o aluno precisa, que é uma parte que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E esse daqui azulzinho eu vou contar daqui a pouco, porque é a parte que vem depois do que o aluno precisa. Então, eu vou contar para vocês o que, que o aluno precisa, que o professor venha sabendo, venha com o negócio pronto, venha preparado para que possa ser aí realmente uma pessoa de destaque no campo profissional. Vou mostrar para vocês, inclusive, com exemplos. Como a gente utiliza só exemplos próprios, porque nós somos originais, né, a gente só trabalha com material original nosso. Então, eu vou mostrar exemplo a partir de um material que a gente tem, que é o Joaninhas, né? O exemplo é do Joaninhas, mas você pode ficar à vontade para fazer da forma que você quiser.
Como a gente tem só materiais originais nos vídeos, a gente não usa coisas de outras pessoas, então vocês vão ver aí como exemplo os materiais que a gente tem no Clube das Joaninhas, que é um clube que a gente tem de recorrência, no qual o professor recebe todo o material que ele precisa mês a mês. Né? Então, esse mês você precisa de tal coisa. A gente já traz tudo pronto. Né? Então, por isso que fica mais fácil eu mostrar a partir do Joaninhas para vocês. E se vocês tiverem interesse, no final eu vou falar para vocês como que vai fazer para mais informações sobre o Joaninhas. Quem tiver interesse em tudo pronto, em vez de montar, a gente também tem essa opção. Todo aluno, gente, vai precisar de algo que seja bem planejado e motivador. Então, a gente tem dois momentos aí. A gente tem o momento do planejamento, que precisa estar bem estruturado, e a gente tem o momento do que a gente vai fazer com o aluno, que é o passo a passo da aula, no qual esse aluno vai receber as atividades, e isso vai depender, na verdade, isso vai ser o ponto de partida para saber se sua aula vai ter sucesso ou não, né? Então, em relação ao planejamento, ele precisa estar muito bem estruturado. O Clube das Joaninhas que eu vou utilizar, ele é de segundo ano, tá? Então, é um planejamento pensado para o segundo ano, mas pode dar ideias para outras séries também, tá? A gente tem que ter um planejamento anual que consta de todas as matérias que estão na BNCC ou no currículo local. Independentemente do material que você utilize, ele precisa ter esse planejamento baseado na BNCC de qualquer forma, porque é uma coisa federal. Além desse planejamento anual, eu tenho uma ficha, né? Isso é bacana de ter, no qual eu vou descobrir o que que o aluno já vem sabendo e o que falta ele saber. No caso aqui, são aquelas habilidades anuais. Vou dar um exemplo para vocês. Tem aluno que chega no primeiro ano já conhecendo todas as letras e já até fazendo sílabas. Aqui no caso é de segundo ano, né? Mas só para dar um exemplo. Então, ele é um aluno que eu não preciso atolar a criança de atividade disso, porque ela já sabe, ela vai ficar desmotivada. Então, essa ficha, ela serve para você anotar a data que você descobriu que o aluno já sabe fazer aquilo, para você olhar rapidamente e saber que aquele aluno não precisa desse estímulo. E quando você fizer os grupinhos produtivos, você vai dar outro tipo de atividade para ele, uma coisa que ele precise aprender, e não uma coisa que ele já saiba, para que ele não fique desmotivado. Né? A gente sempre tem algum momento que a criança faz coisinhas em grupos menores. Então, nesse momento, você pode utilizar o que você entendeu aqui nessa ficha avaliativa, dos conteúdos que são anuais, que a gente tem conteúdos anuais e bimestrais. Além desse planejamento, de fazer essa descoberta do seu aluno, a gente ainda tem o planejamento bimestral, que vai ser baseado no anual, mas vai trazer ali bimestre por bimestre o que eu preciso trabalhar. E semana por semana, eu vou ter um planejamento da rotina que eu vou ter naquela semana. Então, a gente tem o planejamento anual, que vai dar origem ao planejamento bimestral, que vai dar origem ao semanário, ou planejamento semanal. Então, esse planejamento vai trazer a rotina. Acabou aí, Janaína? Não. Não acabou aí, porque a gente também, como é um segundo ano, a gente tem que pensar que eles têm aí um reforço de letra cursiva. Então, é legal eu já pensar que durante o ano o aluno vai fazer grafismos e letra cursiva para poder deslanchar aí com essa questão, mesmo que não tenha sido trabalhado no primeiro, o que é errado, né? No segundo, a gente vai deslanchar isso e deixar mais fluente a escrita da criança. Então, eu tenho que ter um plano bem consistente de cursiva, incluindo os grafismos, para que esse aluno possa ter sucesso. E a gente tem também um projeto, porque todo ano a gente tem um projeto aí da escola ou um projeto da classe. Nesse caso, como é segundo ano, a gente tem o projeto Museu Vivo, que vem pronto aí no caso, que vai fazer com que a criança trabalhe as memórias da comunidade. Né? Então, a gente vai trazer membros da comunidade para a escola, vai montar uma exposição viva sobre a história da comunidade. É bem bacana esse projeto, e é um projeto pensado para segundo ano, no caso. Aqui, como eu falei, é o exemplo, né, para você poder entender tudo que você
precisa chegar chegando. Então, eu chego entre janeiro e fevereiro com esse planejamento já estruturado, para que eu possa ser um professor mais completo, um professor vencedor. Feito isso, que isso daqui é a preparação, né? É a coisa que dá mais trabalho. A gente vai para o mão na massa. O que que é a mão na massa, gente? É o cotidiano. É o que eu vou fazer com as crianças no dia a dia. Para esse caso, a gente precisa ter atividades que sejam consistentes e baseadas nesse planejamento. Tem que ser atividades que instiguem a imaginação da criança, a criatividade, e que façam ela também revisar conceitos do ano anterior. Né? Então, a gente sempre começa o ano revisando conceitos, para poder depois ampliar para uma aprendizagem mais relevante. Além disso, dá para a gente também trabalhar com lições de caderno. No caso do Clube das Joaninhas, isso já vem pronto para você só pegar ali na folha e copiar na lousa. E vai facilitar muito o trabalho do professor, mas o ideal é que as atividades de caderno sejam atividades que o aluno vá treinar o que ele aprendeu durante as aulas. Né? Então, lá no final do ano, eu ainda estou treinando coisas que aconteceram no começo do ano, porque o aluno precisa ser sempre revisado disso, e o único instrumento capaz de fazer isso é o nosso caderno do aluno. Né? Além disso, a gente tem aqui, durante o ano, as leituras que a criança vai efetuar. No caso do Clube das Joaninhas, as leituras, elas vêm em umas folhinhas assim, feitas para aquele caderno menor, né? Que vão trazer tudo que ele precisa para pesquisar as leituras que ele já fez com a professora. Então, tem notícia, tem parlenda, tem cantiga, tem brincadeiras, tem aí o alfabeto para ele, quando a criança precisa pesquisar alguma letra ou ordem alfabética. Então, tem uma porção de coisas que vão ajudar aí a criança nessa jornada. Né? Então, eu preciso que seja motivador, que a criança tenha apoio em todos os lados. Então, ela vai ter aí apoio em folha, apoio em caderno de leitura. É tudo que a criança precisa para ser autônoma mesmo, né? E aqui eu coloquei por trás ali não sei se vocês viram que apareceu por trás, porque a gente tem um item extra que são os joguinhos no segundo ano. No segundo ano a gente monta uma ludoteca do aluno, que são vários jogos que ele vai levando para casa para poder brincar com os familiares. Muito legal, né, esse ano. Daí a gente vem, né? Vocês viram que tá tudo estruturado, é para ser um ano vencedor, porque tá tudo tinindo assim, uma coisa conversa com a outra. E dá menos trabalho para você, porque já tá tudo ali estruturado. Só que tem aquele negócio que eu ia contar depois, lembra? Que esse daqui é o que o aluno precisa. Mas tinha uma coisa que eu ia contar depois. Essa coisa que eu ia contar depois pode ser que para alguns professores tenha um efeito negativo. Mas para um professor vencedor, é um desafio muito instigante. Para mim sempre foi. E eu sempre fiz dessa forma, que eu vou mostrar para vocês. Né? O sucesso total, ele vai depender de você entender o que o aluno precisa, de você ensinar e revisar a todo momento, e de você ter um plano com estrutura sólida. Só que a gente esqueceu de algo, que é a ganância da escola. Porque o professor, gente, ele pensa no aluno. E a escola pensa na comunidade. Só que os interesses do aluno e os interesses da comunidade são diferentes. E aí os interesses da escola também, seja ela particular ou pública. O que vai acontecer aqui? Você vai querer que a aprendizagem do aluno seja sucesso. E a escola vai querer manter as aparências, porque ela não consegue dominar todos os professores. Ela não consegue saber se vai ser um professor bom ou ruim durante aquele ano. Então, o que ela faz? Ela garante isso com um material didático, né? Que eu vou, no próximo slide, eu vou falar sobre isso. Você sabe que você vai ter muito sucesso com o que você planejou. Então, ali o Clube das Joaninhas, ele garante o sucesso. A escola acha que ela vai ter melhores resultados com o que ela planejou. Então, a gente tem um conflito de interesses. Porque a escola quer ganhar status, a escola quer ganhar
verba do governo, ou a escola quer ganhar verba dos pais se for particular. Então, ela precisa mostrar algo que faça os olhos brilharem. E o trabalho do professor, ele é invisível, ele vai aparecendo ao longo do ano. Diferente de um livro didático, de um material que vai atolar ali a criança, né? Mesmo você tendo plena certeza do que você vai fazer, a escola faz questão de deixar você inseguro. E de que forma que essa ganância, esse plano da escola vai atrapalhar o professor? O que que ela vai fazer? Esse daí é você, professor. Quando você chega na escola, com certeza você vai ter os materiais da rede, se for pública, ou da escola, se for particular, em uma quantidade absurda. Então a escola vai chegar e vai te mostrar uma montanha de material para você dar durante o ano letivo, que você é obrigado a cumprir. Já começa daí a desmotivação do professor e o fracasso do aluno, né? E daí ela vai falar assim: olha, você precisa dar o material, porque a gente vai ter avaliações internas e externas, e elas vão ser focadas no conteúdo desse material. Se você for um professor despreparado, né? Eu tô lembrando daquela minha professora do magistério, olha, não quero aluno meu fazendo isso, hein? Se você for um professor despreparado, você vai entrar em desespero, porque você vai ver aquela quantidade e você vai largar seu plano super legal de lado para poder ir para o plano da escola, que é uma furada. Né? Então, o que vai acontecer? Vai continuar igual os últimos 120 anos, tendo resultados ruins, tendo materiais ruins e tendo fracasso escolar. Porque esse é o plano da escola desde sempre, desde que a escola é escola no Brasil. Né? Então, você vai cair na cilada. A gente não quer que isso aconteça. Nós, professores vencedores, somos muito superiores a isso. No caso aqui, a gente vai já saber que a escola vai fazer isso, porque ela faz isso todo e qualquer ano, e nunca foi diferente nos 120 anos aí que eu falei. Quando eu entrei para lecionar lá em 1990 e pouco, já era dessa forma, gente. Você chegava na escola, a diretora falava: olha, você tem que cumprir esse material. Daí eu falava: aham, porque eu fui aluna da minha professora de didática e eu já estava vacinada contra isso. Ela já tinha também nos alertado desse fato. E daí, esse daí é o maior teste de competência que a gente tem para os professores vencedores. Por quê? Tem aquele professor que nesse cenário simplesmente vai desistir dos planos vencedores que ele tinha, porque ele tinha um plano. Só que ele desiste porque ele vê aquela absurda quantidade de coisas. E a imposição, porque se a escola não impor, você não vai fazer. Então, eles têm medo que você seja autônomo. Mas a gente tem também os verdadeiros vencedores, que sabem o que fazer nessa situação. E sabe o que que é? O professor que segue tanto o plano dele quanto da escola de uma forma assim mirabolante, que nem a escola espera que você tenha essa carta na manga. Os resultados, gente, são incontestáveis, né? Então a escola vai te deixar em paz se você usar o material dela, e ao mesmo tempo você vai trazer mais resultados do que as demais turmas, porque você é um professor vencedor e você decidiu, você optou por trabalhar, ainda que parcialmente, o material que você preparou, né? Então, eu vou pegar aqui o planejamento de março do Clube das Joaninhas e vocês vão ver que eu vou destacar uma parte, tá? Eu destaquei essa parte aí de 2 aulas no final, tá vendo? Eu poderia destacar mais uma parte, eu poderia destacar aquela primeira linha ali de cima, porque é a linha de início de aula, tá? Então, seriam 3 partes nesse caso. Se a escola me dá uma quantidade absurda de coisas, não tem problema eu ter um plano meu. Porque nesse plano aí, por exemplo, das Joaninhas, eu já prevejo que a escola vai fazer isso. Porque eu sei disso lá desde 1990. Nunca mudou e nunca vai mudar. Né? Essa partezinha eu ampliei aqui, ó, tá escrito hora flexível e termina com uma brincadeira. Gente, uma brincadeira não vai levar 50 minutos de aula, porque esse cronograma de rotina, ele é feito para cada quadrinho ser 50 minutos de aula.
Então, lá no Clube das Joaninhas, eu já vou prever que você vai ter pelo menos de 2 horas e meia a 3 para cumprir o que a escola pediu. E você vai ter o restante do tempo para utilizar a sugestão da Joaninha, né? Ou, desculpa, vou reformular, né? Vamos melhorar aqui você vai ter de 2 horas e meia a 3 para fazer o plano da escola e as outras 2 horas o seu plano especial, que é o que vai fazer a diferença, a sua receita especial. Sabe aquela receita de família? Que a sua avó fala assim: eu não vou passar para ninguém, vai morrer comigo. Então, esse daí é o seu plano especial, que aqui eu trouxe como exemplo o Clube das Joaninhas. Então, o professor que é vencedor, ele sabe que dá para trabalhar o da escola. Daí, o que que eu faço, gente? O da escola, ele vai ser bagunçado. Vocês vão reparar que o material didático, ele é sempre com temas que são jogados, eles não têm uma linha de pensamento. E se você não entende por que que eu estou falando isso, a gente tem alguns vídeos que se chama Como eu virei elaborador de material didático. E lá nessa série, eu vou explicar como que a editora funciona, que é como eu faço material para eles. E lá você vai entender por que que o livro didático jamais vai dar certo, né? Não é desse vídeo, então eu não vou falar dele aqui. Mas é importante ressaltar que você, professor vencedor, vai entender que a gente consegue harmonizar as coisas. Sim, eu vou dar o que a escola está pedindo, se for realmente obrigatório, mas não, eu não vou abrir mão do meu plano original, porque eu sou eu e eu vou vencer trazendo uma boa aprendizagem para meus alunos. Então, é dessa forma que funciona, né? Sem contar que você vai ter muito mais tranquilidade do que o restante das professoras que vão ter que ficar dando desculpas por que não deu certo o material da escola, porque a escola vai achar que o trabalho delas que deu errado. A escola nunca vai culpar o material que ela comprou, gente. A escola sempre vai achar que é o professor que não sabe trabalhar. Então, é sempre esse círculo vicioso. Por isso que o professor vencedor tem plano B, né? O caixa 2 dele, de aprendizagem. O plano B, na verdade, ele vai ser o plano que vai dar o resultado. E o plano A é aquele para inglês ver, né? Como diz aí no ditado popular. Então, dessa forma, eu não estou nem tirando a autoridade da escola e nem tirando o meu perfil profissional. Os dois estão sendo contemplados. Sim, eu faço o que a escola pede. Não, não abro mão de eu fazer o que eu acho que eu preciso. Né? Então, nada superará o prazer de ver que você tinha razão e que seus alunos superam expectativas, graças a você, não graças ao material. A solução é simples, gente. Basta dosar o tempo entre o seu plano original e o plano da escola, porque são visões diferentes da aprendizagem, né? Só que tem alguns cuidados. O plano é seu, gente, não é da escola. Então, você não vai fofocar para a escola, ficar se gabando que se mostrando que você faz diferente com materiais diferentes, porque assim que você aparecer com material diferente, eles vão tolir, eles vão cortar de você, eles vão falar, não quero que use. Então, ninguém falou que eles precisam saber, né? Eu sempre usei material que a escola não pediu, que ela falou que não era para usar, inclusive, e eu utilizava sem a escola saber. Né? Na realidade, até hoje, algumas escolas nem sabem que eu utilizava, mas elas adoravam o resultado da minha sala. Não precisa saber, não fofoquem nem para o colega de sala, né, o colega ali da outra série, não fofoca com ele que seus alunos estão ótimos por causa disso. Fala que você acha que é o jeito que você dá aula, que deve ser alguma coisa que você faz que você nem sabe o que que é. Então, o plano é seu, não da escola. O plano da escola você mostra para a escola, o plano seu você mostra para os pais, né? Para os pais no resultado. Nada de fofocar. É o seu plano, o seu investimento, nada do colega copiar, sabe por quê? Quando você investe em materiais extra, quando você faz o seu acervo de professor vencedor e você dá para o seu colega, ele recebe de graça. Tudo que a gente recebe de graça, a gente não dá valor.
Então, quais são as possibilidades do seu colega? Ele pode ficar muito empolgado porque ele está vendo mais resultado com o que você deu para ele e ele não pôs um centavo. E daí, o que ele vai fazer? Ele vai montar um plano absurdo para mostrar para o coordenador como ele é bom. E daí, quando o coordenador falar, mas o que você faz diferente, ele vai mostrar o material, porque afinal de contas ele não comprou, ele não investiu e ele não teve cuidado. Para ele, tanto faz. E se o coordenador achar bacana, ele vai numa reunião e fala: olha, a gente tem que usar esse material. Se ele não achar bacana e quiser cortar, ele vai falar: ah, mas eu não tenho culpa, foi meu colega que me deu. E daí ele vai te dedar. Então, o professor vencedor, ele sabe que isso pode acontecer. Então, ele toma cuidado. Porque todo mundo é amigo, gente, até que a coisa sai do controle, sabe? E a sala vai ser sua responsabilidade, então você precisa demonstrar segurança. Se você vai usar o seu material do seu plano original e mais o da escola, você não vai atrás do coordenador para resolver piriri das crianças, né? Assim, para tentar apagar fogo ali das crianças. Como você vai usar o seu plano original, provavelmente você não vai precisar disso, né? Então procure ao máximo ser o dono da sua sala. Quanto mais segurança você demonstrar, menos você vai ser caçado pelo coordenador para entender o que você está fazendo, né? Então fica quietinho lá na sua, porque o seu dever é com a criança, né? Não é com os pais. Na verdade, os pais vão ver esse resultado, mas o dever é com a criança. Então a responsabilidade é sua sobre a criança. Sempre seguro aí do que você está fazendo. E se você ficou interessado no Joaninhas que eu mostrei nesse vídeo, você pode entrar em contato com a Cirlei. A gente não tem só de segundo ano, tá? A gente tem de primeiro e segundo ano. E para o caso de terceiro, quarto e quinto, a gente ainda não tem, ele está em produção, a gente faz um por ano. Mas a gente tem o Clube do Planejamento, que vai trazer todo aquele plano pronto para você arrasar e ser um professor vencedor todos os meses na sua escola, né? Então você pode entrar aí com a Cirlei no WhatsApp 988084676. No resumo do vídeo, eu vou deixar o telefone dela e vou deixar um linkzinho que vai direto para o WhatsApp dela, se você tiver dificuldade aí de colocar nos seus contatos. E eu coloquei o Lembrar, Saber em Ação, porque a gente tem um grupo de estudos. Ele é um grupo com algumas aulas são gravadas e a gente tem umas lives ao vivo que elas vão trazer mês a mês o que você precisa para ser um professor vencedor. Então, elas vão ajudar você na prática a entender o que você faz com a criança. Então, assim, eu tenho que usar material dourado, eu não sei como é, vai ter no grupo. Eu não sei o que eu coloco de decoração na sala para não ficar absurdamente poluído e para ser mais funcional. Lá no grupo Saber em Ação também tem essa aula, né? Então, é uma aula com um especialista que vai pegar na sua mão e falar, vamos junto, para você não precisar realmente prestar contas à escola, para você ser um profissional completo e independente. Né? Aquele profissional que arrasa e é vencedor aí, passa na passarela de cabeça erguida, sabe? O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dos conteúdos de hoje. E até nosso próximo encontro aqui no canal Jana Sporidori, porque com certeza agora você já se inscreveu, porque você entendeu que eu dou aquelas dicas que você não acha em nenhum outro lugar. Até mais e bom trabalho para vocês. Seja um professor vencedor.